Eu quero dialogar hoje com vocês, continuar dialogando sobre os movimentos sociais. Eu já falei aqui na tribuna sobre a importância de todos os movimentos sociais, sendo os principais dele, como o abolicionismo no Brasil, os movimentos estudantis dos trabalhadores no campo, o movimento feminista, a união dos povos indígenas, movimentos contemporâneos dos negros, movimento LGBT, etc. Nesta semana, quero aprofundar mais sobre os movimentos sindical no Brasil. Se voltarmos no tempo, veremos que o sindicalismo nasceu com os primeiros ensinamentos cristãos. Digno é o trabalhador com o seu salário, está escrito em Timóteo 5,18. É versículo 5 e 18. A Revolução Industrial, iniciada na Europa do século XVIII, mergulhou o operariado do mundo todo naquele que foi a maior onda de exploração do trabalho humano de toda a história. O Brasil seguiu a mesma linha. E os trabalhadores e trabalhadoras se viram engolidos por jornadas que iam de 16 a 18 horas, sem descanso semanal, sem férias e muito menos aposentadoria. Resolveram reagir a esse estado absurdo de dominação e exploração. Como não havia previdência social, quando se viam mutilados ou mutiladas pelas engrenagens brutais das máquinas de vapor, só restavam a mendigância ou a morte e a míngua. Mulheres e crianças eram apenas seres agregados ao corpo do chefe da família e, como tal, recebiam salário bem menores ou não recebiam nenhum salário individual, pois eram considerados uma extensão do corpo de seu pai ou seu marido. Desta forma, a classe trabalhadora estava condenada à morte em vida. Reagir, portanto, não representava nenhum risco a mais. E foi assim, por força das circunstâncias, os trabalhadores e trabalhadoras passaram a se organizar, criando inicialmente os chamados caixas beneficentes, visando o socorro emergencial às vítimas de acidente, doentes e minimizando a fome, nos casos dos desempregados. Qualquer pessoa da época atual vai, naturalmente, achar absurdo tais regras de exploração do trabalho operário que beirava a escravidão. Então, os trabalhadores e trabalhadoras começaram a buscar negociações com a classe patronal. E, diante da ausência de qualquer avanço, surgiram as paralisações que culminaram, aqui no Brasil, com a primeira greve da história, que foi em 1890, em São Paulo. Se hoje nós, trabalhadores, temos jornadas de 8 horas, variando para mais ou menos, salário base mínimo, férias, direito à licença para cuidar da saúde, aposentadoria e muitos outros, devemos tudo à mobilização social em torno dos direitos e deveres trabalhistas, instituído nos primeiros movimentos e consolidado na CLT. Alguém pode ser contra uma mãe tirar 4 ou 6 meses de licença maternidade para cuidar de seu filho recém-nascido? Pois está aí uma das conquistas fundamentais que podem ser creditadas ao movimento sindical. Na educação, a atuação do sindicato tem possibilitado importantes avanços e melhorias nas condições de trabalho dos professores e professoras e do aprendizado dos alunos. Melhoria no ambiente escolar, piso salarial, plano de carreiras e salário, transporte escolar e muitas outras. A conquista do livro didático, uma realidade que só podem ser vista no ensino médio a partir de 2006, hoje todas as 12 disciplinas são atendidas por livro, que permite aos filhos de famílias pobres competirem em pé de igualdade com qualquer filho de família abastada, basta querer, foi resultado de movimento sindical. Mas a vida do sindicalista brasileiro não foi somente conquista. Desde sua origem, passou por altos e baixos,
Dos anos de 1920 até meados da era Vargas, a história registrou fases de criminalização, prisão, deportação, desaparecimento e assassinato de vários líderes sindicais. Mas os sindicatos que defendem legitimamente os direitos dos trabalhadores resistiu e conseguiu sempre fazer valer aos cidadãos e cidadãs que vivem da própria força de trabalho físico ou intelectual. Nos anos de 1970, o movimento sindical ressurge com força total, lutando contra o desmando da ditadura militar instalado no Brasil. Naqueles anos se tornou impossível sobreviver com um salário profundamente desgastado e por uma inflação crescente, que se tornou uma hiperinflação. Aumento escandalosos do custo de vida e escassez de gêneros alimentícios, fruto da má administração dos militares, das altas taxas de juros cobrados pelo sistema bancário do país, da ganância dos empresariados e das altas margens de lucro de inúmeras multinacionais que atuavam e atuam no Brasil. Junto a isso, a escassez de moradia, transporte caro e, novamente, a jornada exaustiva. As cobranças por melhorias voltaram com força total, já que esse foi o único caminho viável para que o trabalhador e a trabalhadora pudessem ter uma melhora de vida ou uma vida decente. Junto a esses movimentos que ressurgiram nas fábricas do ABC Paulista, ressurgiram também as cobranças por redemocratização, voto direto para todos os cargos políticos, já que governadores e senadores eram nomeados sem voto popular e eram nomeados pelo poder central. Justamente com essa reforma foram retomados também os movimentos camponeses que exigiam reforma agrária como forma de conter o desemprego e ocupar um imenso espaço vazio existente aqui no Brasil Central. Podemos dizer que nós, os moradores de Primavera do Leste, somos beneficiários dessa conquista que se deu mediante uma reforma privatizante, mas que foi o que se conseguiu obter com sucessivos governos militares da época. Apesar de tudo, esses avanços também deixaram em seus rastros muito sangue. Inúmeros dirigentes sindicais tombaram pelo caminho pelo simples fato de reivindicarem dignidade para si e para os seus cidadãos. Segundo a CPT, Comissão Pastoral da Terra, entre o ano de 1964 e 2016, foram cometidos mais de 2.500 assassinatos no campo. A maioria líderes sindicais que tombaram por cobrar a simples democratização do acesso à terra. A maior parte desses crimes ocorreu depois de 1985, quando se acirravam as disputas pela terra, seja via reforma agrária, seja como demarcação de território indígena. Lembrando que em 1985, ano da direta já, coincidiu com o auge das cobranças pela redemocratização do país. O movimento sindical esteve à frente. Nesses anos conturbados, nasceu o Sintep, é o Sindicato dos Profissionais da Educação, e inúmeros outros sindicatos de luta. Nasceu também a CUT, combativa e propositiva, tornando-se o maior central sindical da América Latina e berço de um movimento que alcançou o maior salário mínimo desde os tempos progressistas do governo Juscelino Kubitschek. A luta sindical foi o que proporcionou os ganhos que levaram a economia brasileira ao círculo virtuoso e pleno emprego que durou até 2013. Quando um certo candidato que perdeu as eleições presidenciais deu um comando: vamos desestabilizar a economia brasileira. Assim, a presidente Dilma Rousseff ficará incapacitada de governar e esse país quebra. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, e todas as outras federações industriais e de comércio toparam a proposta. O quadro está aí. Não foi o movimento sindical que o causou, foi a classe patronal. Como vimos,
Nos últimos anos, o que se mostrava um progresso está retrocedendo novamente. E os movimentos sindicais e todos os movimentos sociais estão sendo novamente criminalizados a olhos vistos. Mas, a despeito desta realidade, o movimento sindical combativo e propositivo está vivo, está mais vivo do que nunca. Obrigado, eu volto depois. Vereador Nhonho.